A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a todos pela presença e dizer que eu estou muito feliz ao encerramento deste quarto dia do ano, nosso 12º vídeo, não é? E esse 12º vídeo, ele vem seguindo realmente os capítulos, né, do livro de Mateus, a qual faz parte das 4 colunas que Deus me tem revelado para edificar uma grande obra, um grande projeto dos Atos dos Apóstolos. É impressionante aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que o Espírito Santo tem manifestado. Isso tem impactado a minha vida de uma forma geral. Eu espero que também possa vir impactar a sua vida, porque faz parte de um projeto, faz parte de um processo que só o Senhor tem para todos nós. Então, neste momento, eu te convido a nós estarmos atentos naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Este capítulo e os versículos no livro de Mateus, no capítulo 12, é um capítulo de confronto e vitória. É aqui que Jesus mostra que Ele é o Senhor do sábado e nos ensina o que a boca fala é que o coração está cheio. Este vídeo hoje, nesse momento, ele é crucial para todos nós, pois nos ensina sobre a propriedade, as propriedades e vigilância. Então é um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos também nós analisássemos juntos que quando nosso Senhor Jesus confronta as tradições vazias e nos ensina que o reino de Deus é sobre o coração e não apenas sobre regras. Além disso, nós também podemos entender que é um alerta solene. Nossas palavras revelam quem realmente somos por dentro. E se de repente eu desejar, e você também desejar aprender a governar suas emoções e entender a autoridade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, logicamente esse estudo é para todos nós. Então eu te convido a, junto comigo, a estarmos nesse movimento, nessa intenção, para o nome do Senhor ser glorificado. Então eu te convido a nós fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus, porque nós iremos ler a palavra e ter uma pequena explanação dela, e assim nós sabemos que o Espírito ele vai estar trabalhando. E querendo sempre frisar para os irmãos, este período é um período árduo, é um período de fundação, as 4 fundações básicas, os 4 fundamentos básicos para aqueles que querem um compromisso, ou querem uma experiência, ou querem um renovo com Deus. Essas 4 versões da visão do Senhor Jesus são 4 pilares que sustentarão uma igreja de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos trabalhar maciçamente, de uma forma maravilhosa, porque ali o milagre, os mistérios acontecem. Então estamos agora numa obra simples, como vocês estão vendo. Aqueles que já visualizaram, que estão visualizando, que estão entendendo, estão vendo. É assim que o Senhor pediu para fazer. As reformas, as melhorias, elas vão sendo feitas, mas Ele pediu para trabalhar do jeito que está. E é assim que nós vamos fazer. Eu te convido a orar neste momento, junto comigo. Vamos orar para nós entrarmos na Escritura, que é uma delícia. Senhor Deus, nesta hora eu venho clamar a Ti, Senhor. Clamar ao Senhor nesta tarde maravilhosa, nessa hora 11ª,
às 18 horas, como fazia o teu servo Daniel, Senhor. Ele orava ao Senhor. E o Senhor assim o atendia, meu Deus. Por isso, Senhor Deus, neste momento, um momento tão especial, na virada da tarde para a noite, encerrando o dia, que é um marco também, quando o Senhor vinha conversar com Adão. Então, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa vir através do Teu Espírito Santo, conversar conosco, nos preparar para um descanso, meu Deus. Aqueles que estão no trabalho, que vão chegar do trabalho, que vão ter um tempinho, Senhor Deus, para encontrar essa palavra. Que esta palavra ela possa vir de encontro ao coração, Senhor. Que essa palavra possa transbordar o meu coração de fé, certeza e esperança. E todos aqueles que assim as ouvem, Senhor. Por isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, te pedindo, ser conosco na leitura da tua palavra. Revela-te através do teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus e da graça maravilhosa do teu Espírito. Amém. Eu convido você a abrir a sua palavra, a sua espada, a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 12, que nos diz assim: Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por que consequência por consequência lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estenda a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou com uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendavam-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o seu nome aos gentios esperarão. A blasfêmia dos judeus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo não ajunta, não espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe-será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. As árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis, pois, dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras será justificado, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal algum, senão ao do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Fico muito feliz em poder observar junto com vocês essa trajetória tão bonita do Senhor Jesus, ensinando, em cada tópico do capítulo 12, dizendo que ele é maior, que ele é o Senhor do sábado, porque no 7º dia ele ajudou a criar, ele estava junto com a criação. E o homem daquela época e dessa época, às vezes, coloca os dias em primeiro lugar em relação à obra de Deus, em relação ao Senhor. E ele nos diz nessa hora: olha, eu sou maior do que este dia, eu sou maior do que tu pensas. Aí o Senhor nos segue, dizendo que quando nós entendemos isso, abre a porta para o milagre. E o milagre é a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, porque as mãos falam do trabalho. Uma vez que você entende que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o dono de todas as coisas, a Ele devemos toda a reverência, toda a honra. Chega a hora da libertação para poder estar trabalhando, para poder estar junto com Ele, operando na sua grande obra, em seus atos, junto com os apóstolos. Por isso essa missão de Atos dos Apóstolos. Por isso veio esta cura, logo na sequência, não é coincidência, é para mostrar, eu mostro para você o meu poder, e o meu poder é para curar você. Eu vou curar as suas mãos, para que você possa trabalhar, para que você possa pegar nas minhas mãos, e nós juntos trabalharmos a obra de meu Pai. E logo na frente o Senhor nos ensina que nós temos que ter sabedoria no que nós falamos sobre respeito ao Senhor, a blasfêmia. Ele é muito claro. Nós podemos até blasfemar contra Deus, não entender nada de Deus, não saber nada de Deus, não aceitar, não acreditar, falar qualquer balela. Está tudo bem, é perdoado, porque não conhece. Podemos falar qualquer coisa da pessoa do Senhor Jesus, blasfemar contra Ele, xingar, brigar, reclamar, fazer tudo aquilo que a mente humana puder fazer, vulgarizar, tudo que vocês imaginarem. Tudo bem, está perdoado. Mas ele dá uma grande advertência: existe um que é o Espírito Santo de Deus, este não é visto pelo homem. Esse não é visto pelo homem. A este tomeis cuidado, não blasfemeis.
porque não haverá perdão. Porque ele veio depois que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E ele derramou sobre nós o seu Espírito. Nós vamos ver lá na igreja de Atos dos Apóstolos, quando se for a hora. Nós iremos relembrar desse dia, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. É melhor nós chorarmos na presença de Deus, uivarmos, gritarmos diante de Deus, do que antes fazer qualquer coisa que não é procedente de Deus. E segue o Senhor mostrando a árvore e seus frutos, não é? Ensinando de uma forma delicada, olha para essa pessoa, porque a árvore fala do homem, os frutos falam das ações, dos atos. Quer conhecer uma pessoa, olha para ela, está olhando para uma árvore. Quer conhecer se ela é boa, observar as ações dessa pessoa. Pelas ações você conhece a árvore, pelos frutos você conhece a pessoa. E assim vice-versa. Pela árvore conhecereis o fruto, pelos homens conhecereis as suas ações, e assim a gente pode escolher. Aí o Senhor nos mostra mais na frente, quando nós estamos definidos nessa situação, que existe um milagre, que existe uma profecia. Eu vou além disso, tá? Vocês me pedem um sinal, toda hora vocês ficam pedindo, fala comigo, meu Deus fala comigo. E ele já falou. Ele mostrou o sinal do profeta Jonas, que ficou ali na baleia 3 dias e falou, o Filho do Homem vai ficar no seio da terra 3 dias, mas ele vai ressuscitar. E para nós ele foi um pouco mais além, ele falou, eu ressuscitei e vou voltar. E vou voltar. E aí o Senhor também mostra a família. Ele mostra quem é minha família. As pessoas indagam a ele, falam com ele sobre as coisas, sobre todos os movimentos, sobre tudo. E ele é indagado pelas perguntas e as pessoas chegam até ele, sua mãe, seus irmãos e irmãs estão lá fora. E ele gentilmente diz assim, vocês ainda não entenderam, mas eu vou falar para vocês de uma forma muito tranquila. A minha mãe, os meus irmãos, ele estende suas mãos e diz, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, o Senhor nos chamou de mãe, nos chamou de irmãos, nos chamou de irmãs, nos acolhendo na sua própria família divina celestial, apontando para os discípulos como um exemplo, porque todos nós nesse momento somos discípulos do Senhor. Não importa a situação que você se encontra, Ele estendeu a sua mão agora para você, para que você sinta parente dele, para que você sinta mãe dele, para que você sinta irmã dele, para que você sinta irmão dele, para que você se sinta pertencente do reino de Deus. Esse é o Senhor Jesus. É aquele que nos conduz. E ele tem nos chamado para uma grande obra. E aqui, pela divina revelação do Senhor, eu tenho feito o que tenho feito durante esses dias e durante esses meses e anos que por vir virão. Aquilo que Deus tem revelado sobre a igreja de Atos dos Apóstolos e os atos dos apóstolos. Porque Deus está criando uma nova forma, um novo canal, uma nova forma de comunicação com Ele, que vai surpreender a todos
Eu já estou surpreso porque tenho visto e faço o convite para você nesta hora. Te convido a orar junto comigo, encerrando esse dia, a 1h10, às 18 horas, e pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, para que eu possa fazer parte da sua família, Senhor, para que eu possa ser aceito pelo Senhor. Coloca a sua luta, coloca a sua peleja, coloca a sua alegria, a sua conquista diante do Senhor, porque Ele é Senhor de todas essas coisas. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora nós entregamos, nesse final de tarde, Senhor, diante do Senhor, as nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar com o teu poder, com a tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por este dia, Senhor. Seja qual for o horário, Senhor, que esse vídeo possa estar sendo assistido, que essa seja a hora profética, que esta hora seja a hora de conhecimento e entendimento da tua presença. Meu Deus, que a tua identidade possa ser revelada, que teu Espírito possa trabalhar e operar para o teu nome ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós entregamos este dia com alegria nas tuas mãos e pedimos: receba a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa comunhão contigo, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado. Toma o nosso lar, a nossa casa, tudo aquilo que é nosso é teu, Senhor, para o louvor do teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus e na graça maravilhosa do teu Espírito Santo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E graças a Deus. Muito obrigado. Eu deixo aqui o meu sincero abraço. Eu deixo aqui um beijo no coração e até o próximo vídeo. E que Deus possa nos abençoar a todos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.